O Livro dos Médiuns. Primeira parte. Noções preliminares. Capítulo 4. Dos sistemas. Allan Kardec, no item 37, resumiu os sistemas em 4. Sistemas do charlatanismo, no item 38. Sistema da loucura, no item 39. E hoje nós veremos no item 40 o sistema da alucinação. Outra opinião, menos ofensiva a essa, por trazer um ligeiro colorido científico, consiste em levar os fenômenos à conta da ilusão dos sentidos. Assim, o observador estaria de muito boa fé, apenas julgaria ver o que não vê. Quando diz que viu uma mesa levantar-se e manter-se no ar, sem ponto de apoio, a verdade é que a mesa não se mexeu. Ele a viu no ar por efeito de uma espécie de miragem ou por uma refração, qual a que nos faz ver na água um astro ou um objeto qualquer fora da sua posição real. Isto, a rigor, seria possível, mas os que já testemunharam fenômenos espíritas hão podido certificar-se do isolamento da mesa suspensa, passando por debaixo dela, o que parece difícil de se conseguir caso o móvel não se movesse despregado do solo. Por outro lado, muitas vezes tem sucedido quebrar-se a mesa ao cair. Dar-se-á que também aí nada mais haja do que simples efeito de ótica? É fora de dúvida que uma causa fisiológica bem conhecida pode fazer com que uma pessoa julgue ver em movimento um objeto que não se moveu, ou que supõe estar ela própria a mover-se quando permanece imóvel. Mas quando, rodeando uma mesa, muitas pessoas a veem arrastada por um movimento tão rápido que difícil se lhes torna acompanhá-la, ou que mesmo deita algumas delas ao chão, poder-se-á dizer que todas se acham tomadas de vertigem, como o bêbado, que acredita estar vendo a casa em que mora passar-lhe diante dos olhos? Vejamos o comentário do Espírito Miramês da obra Filosofia da Mediunidade sobre esse item 40. Acorde-nos o raciocínio que um efeito inteligente logicamente terá como origem uma causa inteligente, e é em rumo de tal causa que a inteligência humana caminha, comprovando a comunicação dos espíritos com os homens, os dois mundos em plena ação, trocando experiências e acumulando valores para a eternidade. Os próprios detratores da doutrina dos espíritos, na hora da desencarnação, se arvoram em querer saber o que existe realmente além da morte, chamando padres ou pastores para conversar sobre a possível vida depois do túmulo, de modo que eles certamente alcançam. Entretanto, a consciência lhes diz que a explicação espírita é mais vantajosa e cheia de esperança. Quem não quer conversar com a mãe, com o pai, com os irmãos e mesmo filhos que já partiram, será uma grande alegria, que poderá se consolidar com o recurso que a doutrina espírita descreve como mediunidade, porque somente através da mediunidade é possível às almas voltarem a falar com os que ficaram. E o tempo, na força do progresso, pode aperfeiçoar as comunicações dos espíritos com os homens, de sorte a abolir sistemas mais grosseiros, de modo que o intercâmbio fique mais claro, como se estivessem conversando duas pessoas encarnadas, dada a grande ajuda dos benfeitores espirituais. Compete aos homens estudar, sem ideias preconcebidas de combate, de negação, por interesse orgulhoso ou financeiro. Hoje se sabe que muitas religiões têm um sistema de comunicação com o plano espiritual ao seu modo, modificando-lhe o nome para não se parecer com a doutrina dos espíritos. Querem abolir de uma vez por todas as palavras mediunidade, espiritismo, reencarnação, etc.,
mas os seus argumentos são fracos para tal desiderato. Por que ir contra a verdade? Por que negar as leis estabelecidas no universo? A vida, em todos os ângulos da criação, consiste em comunicações dos superiores com os inferiores, uns crescendo ao assimilarem dos que se encontram na dianteira. É, pois, uma lei da cooperação mútua na modulação do amor. A natureza nos comprova tudo o que a doutrina dos Espíritos nos fala. Os contraditores devem ler o livro dos Espíritos e meditarem nele. Ele fala às entranhas da alma, conversando com o coração de modo que a consciência se acalme. Reconhecendo a ação inteligente do Espírito, o que se tem a fazer? Estudar, ajudando no aperfeiçoamento das comunicações, pois tudo que se faz para melhorar com sinceridade é válido, porque a vida se eleva cada vez mais. Quem não gosta do progresso, desde quando ele seja ajustado no amor cada vez mais puro, cada vez mais dignificante a se mostrar na conduta? A mediunidade sublimada é aquela que aprimora sempre, onde o médium não se esquece dos preceitos do Evangelho, colocando-os em prática todos os dias, acrescentando em todos os seus contatos a fé que renova, o amor que edifica e a caridade que salva, o perdão que eleva a criatura a apertar os laços da amizade. O médium cumpridor de seus deveres é bom, justo e honesto. Esse homem passa a ver comparações em todas as suas especulações, porque não maltrata, não injuria, não fere, não provoca discórdia. Entrega-se, por vezes, às injustiças humanas para dar crescimento maior à filosofia cristã que abraçou por amor a grande causa da verdade. Os homens ignorantes levaram o mestre para a crucificação, pensando que com esse gesto bárbaro apagavam dos corações a sua doutrina. Como se enganaram! Isso serviu de semente divina para que ela crescesse nos corações dos de boa vontade, dos novos discípulos, porque ele enfrentou os enfurecidos, amando-os e perdoando-os, por não saberem o que estavam fazendo. É o que devem fazer os espíritas e os médiuns, sempre ofertar, tirando disto comprovações da verdade que abraçaram. Se persistirem até o fim, notarão dentro da consciência o que disse Jesus. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. João, capítulo 14, versículo 20. O que precisa mais? Serás um mundo de luzes, cheio de estrelas, onde as luzes vertem para o centro do coração, de modo que possas dizer: sou feliz.